situação. Será que eu estou sendo a luta de alguém? Tem gente que é a luta de alguém. E quando a gente tem essa percepção, agora, por exemplo, você pode estar tendo, será que eu sou a luta da minha mãe? Será que eu sou a luta do meu pai? Será que eu sou a luta da minha esposa? Será que eu sou a luta do meu marido? Agora, situou, mudou. Porque isso pode mudar a tua vida, não é a vida da outra pessoa, é a tua vida. Não existe essa situação que eu vou, igual, eu vou me livrar do meu casamento, então vou me livrar do meu ministério, agora eu não vou ter mais luta. Como assim? Você não vai ter aquelas lutas, você vai ter outras. Então não se engane, não se deixe enganar quando vier esse tipo de pensamento, que não, então agora eu vou me livrar, então isso aqui é o meu problema, então tá aqui. Pai, olha o que o Isaac falou com sabedoria. Quando você não aguentar mais um fardo, você vai tirar do teu pescoço. Você vai tirar do teu pescoço. Com fuga, você não torna a sua vida mais leve em nada. Pelo contrário, a sua vida fica mais pesada ainda. Graças a Deus por hoje, graças a Deus pela vida que o Senhor nos dá. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Sempre, tudo que nós podemos fazer para o Senhor é motivo de gratidão. É motivo de darmos glória ao Senhor. Cada passo, cada dia que nós amanhecemos, e cada dia é uma prova de que não há noite tão longa, que não venha o próximo dia, que não venha a próxima manhã. A cada respiro, a cada movimento, a cada dia em que nós podemos fazer coisas, nos levantar, sair, buscar o que é nosso, ir atrás. Ainda que correr atrás de algo não é bom, mas poder correr atrás de algo é uma posição que alguns deveriam agradecer. Porque outros já não têm mais a força, não têm mais a mente, não têm mais até do que correr atrás. E aqueles que têm, e que recebem do Senhor a oportunidade de agarrarem algo que não agarraram, de fazerem algo que não fizeram, que assim façam, que assim seja feito, que assim deem condições do Senhor se agradar deles. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos. Cada falha, cada erro, cada atitude inconsequente, cada imprudência, cada negligência. Que o Senhor nos perdoe e venha ao nosso encontro e venha passar com o teu sangue sobre cada um de nós, nos limpando, nos purificando e também, meu Deus, que o Senhor nos ajuda, Senhor, a nos posicionar na condição e na posição que o Senhor tem para nós. Se nos desviamos do teu caminho, se apenas, meu Deus, estamos com aquela imagem de quem está no teu caminho. Porque ainda temos coisas, estamos em um local espiritual, estamos envolvidos com coisas espirituais,
Mas se o teu Espírito não está em nós, Senhor, assim não. Porque o mais importante não é estar no meio, não é estar, meu Pai, envolvido com coisas, pessoas e até o lugar espiritual. O mais importante, que é necessário, é que o teu Espírito esteja no nosso centro. É que ele esteja em nós e que o Senhor seja o centro, o alvo da nossa vida, para onde nós corremos, para onde, meu Pai, nós andamos e a força que nos move. Eu peço que o Senhor nos conduza aqui nesse último horário dessa Casa Firme abençoada. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor responda a orações, que o Senhor confirme, meu Deus, buscas, que a palavra do Senhor traga respostas e que o Senhor nos abençoe grandemente. Eu consagro ao Senhor esse dia, eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que seja aqui ou na transmissão onde estiver. Eu consagro a vida de cada uma por meio deste culto ao Senhor, para que assim seja, como estamos começando, que seja todo o nosso dia, na Tua presença, debaixo da Tua direção e sempre, meu Deus, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Vamos ler o que está escrito aqui em Gênesis, capítulo 25, versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, que significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E se nós vamos aqui para Gênesis 27, 40, a parte B do versículo está escrito assim: mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Frase esta dita para a mesma pessoa, o Esaú. No caso aqui, o Isaac, o pai, disse essa frase para o seu filho Esaú. Eu conheço uma história e ela vale a pena ser trazida aqui, né? Uma pessoa que tinha um grave problema, que ao mesmo tempo era com a sua identidade e com imoralidade. Pega, tem a oportunidade do céu aberto, conhece Jesus, conhece o amor de Deus, que não conheceu, né, antes de nenhuma forma, não conheceu o amor de nenhuma forma. Porque tem gente que não conheceu o amor pelo pai, não conheceu o amor pela mãe, não conheceu o amor pelos irmãos,
Vamos lá. José, por exemplo. José conheceu o amor pelo pai dele. Não vou dizer pela mãe tanto tempo, porque com o nascimento do irmão, a mãe morreu. Então, nós não sabemos quantos anos o José ele teve com a mãe dele e aquilo foi desfrutado. Apesar de que o tempo que ele ficou, que a mãe dele ficou viva, ele tinha o amor da mãe também. Mas José não teve o amor dos irmãos. Os irmãos, por conta da preferência que o pai tinha com ele, os irmãos lhe odiavam, não o amavam. O Esaú, a figura de hoje, ele tinha o amor do pai dele, mas não da mãe. Até tinha, mas era visível a preferência da mãe por Jacó. Né? Ela sempre que podia, ela dava um jeito de beneficiar o Jacó, de dar melhores conselhos, ou pelo menos o que ela considerava serem melhores para o Jacó. Né? Ela tentava trazer a mão bondosa, a generosidade, a bênção do pai para o Jacó, apesar do pai gostar mais do Esaú. Então, Esaú ele desfrutava do amor do pai dele. Então, tem gente que tem o amor do pai, não tem o da mãe. Tem gente que tem o da mãe, não tem o do pai, por vários motivos. Tem gente que não tem o pai. Então, se você não tem o pai, não tem como você ter o amor do pai. Quem não tem a mãe, como aconteceu depois com José, não tem como você ter o amor da mãe. Tem gente que tem irmãos, mas os irmãos não lhe amam, como aconteceu, por exemplo, e também com o Jefité, que os irmãos lhe odiavam, por conta de verem-no diferente deles. Né? Então, não, vai contaminar a nossa família. Vai ser uma vergonha, não queremos, odiamos, né? Não vai ficar aqui conosco. E tem gente que não teve o amor de ninguém. Tem gente que não teve o amor do pai, não teve o amor da mãe, não teve amor de irmãos, ou porque não teve irmãos, ou porque os irmãos não estavam realmente nem aí. Mas aí acontece a coisa mais bonita do mundo. O Senhor envia alguém, o Senhor envia uma pessoa, um pregador com uma mensagem, um evangelista com acesso ao reino, um mestre para discipular aquela pessoa, né, para torná-la, a princípio, um discípulo, para que também o dia da manhã ela seja um mestre. E a pessoa da história, ela teve na vida dela, não teve o amor de pai, não teve o amor de mãe, mas Deus colocou pessoas no caminho dela para que ela conhecesse o amor de Deus. E Deus colocou mestres na vida dessa pessoa, para que ela fosse discipulada, o que inclusive foi muito bem, aconteceu de forma muito produtiva e positiva na vida da pessoa, porque ela aprendeu a palavra de Deus. Ela aprendeu sobre o Evangelho, ela aprendeu sobre a vida, porque o manual da vida é a palavra do Senhor, é a Bíblia. E com isso, conforme ela foi se entregando a Deus e foi se envolvendo nas coisas de Deus, ela foi descobrindo cada versão dela como Deus a criou para ser. Então ela foi
essa pessoa, né, eu falo ela, essa pessoa, porque não era uma mulher, ela foi vendo quanta vergonha por conta a sua crise de identidade. Ela foi vendo que a sujeira da imoralidade não está nos planos de Deus para ela. Então essa pessoa ela se consagrou, se purificou. E essa fase após o amor de Deus ser conhecido foi a melhor fase da vida dela. E essa pessoa ela buscava Deus e ela orava a Deus e ela se dedicava a Deus. E ela se aprofundou no conhecimento da palavra, de forma que, até contrariando, né, algumas expressões, ela ficou tão boa quanto alguns dos seus mestres. E foi crescendo, né, pelo menos visivelmente, né, internamente a gente não sabe, mas visivelmente em sabedoria, em conhecimento, e foi se estabelecendo. Aquela nova criatura, aquela nova pessoa. E o estabelecimento também vai trazendo mais. Então, com a pessoa agora com uma identidade assumida e a sua verdadeira identidade, essa pessoa se abriu para um relacionamento, buscou um relacionamento, não buscou no mundo, buscou de Deus. Senhor, quem o Senhor tem para mim? Né? Porque sempre tem alguém perguntando, Senhor, quem o Senhor tem para mim? Tem sempre uma pessoa que está orando por alguém que já está orando por ela. E ela que já estava orando por alguém. Né? Você entendeu? E essa pessoa encontrou alguém. E essa pessoa não parou de crescer. Não parou de buscar a Deus. Não parou de investir no seu crescimento espiritual, e aí passou a ter a sua vocação e a sua vida ligada ao Evangelho. E essa pessoa foi crescendo, foi avançando naquilo que lhe era colocado nas mãos. Essa foi uma pessoa que ela foi vivendo gradativamente a parábola dos talentos. Algo pequeno lhe era colocado nas mãos, ela segurava. E honrava o pouco. E era fiel no pouco. Algo um pouco maior lhe era ali colocado nas mãos, ela honrava um pouco maior. Até que aí, quando a bispa falou isso ainda no domingo, que a promoção é onde a maioria não suporta. É onde a maioria cai. Porque a promoção, ela traz alguns fardos. E eu devia ter pego esse versículo também. Se você puder pegar para mim, produção. Aquele que diz assim, que não sobrevirá sobre vocês tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação também lhes dará o escape. O versículo é esse, mas para que você tenha referência,
Ele vai pegar para mim, que eu não lembro realmente. Então, foi vindo. Então, aí, com o crescimento, com os avanços, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Em outras palavras, cada jugo que vem sobre nós é para nós. Cada jugo é para mim, cada jugo. E esse culto, ele é um culto de posicionamento, primeiro de situação. Para que cada um de nós, ouvindo tanto essa história como a história do Esaú, a gente venha se situar. Por enquanto, se você quiser colocar situação e posicionamento, tá? Já é uma ideia do título. Então, primeiro eu preciso me situar. Saber. Se eu já sei quem eu sou, ótimo. Maravilhoso. Você não sabe quem você é ainda? Então saiba quem você é. Eu já falei aqui. Você é amado por Deus. Você não é qualquer coisa. Aliás, você não é nenhuma coisa. Você é alguém. Né? Eu podia cantar aqui para você, mas não quero derrubar a nossa nobre e estimada igreja virtual, né? Que tem aquela música, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém importante para Deus. O que ele fala ali, ele está dizendo exatamente o contrário do que a maioria das pessoas se engana. Ele está dizendo, você é um ser, você é alguém, quer dizer, você não é uma coisa, você não é um bichinho, você não é um animal, como muita gente hoje está abaixo de animal, né? Tem aquelas histórias, se você não gostar também, você aí que às vezes vive assim, aí não tem como fazer você gostar ou não, tem como te ajudar e dizer, muda isso. Aquele tipo de pessoa que deixa o animal dormir na cama e a pessoa vai para o chão, né? Você é o ser aí, você é alguém. E você é alguém importante para Deus. Você é precioso para Deus. Né? Você tem uma vida. Você é semelhante a Deus. Você veio puro. Foi contaminado pela tua descendência. Mas você tem, pela fé, acesso ao que há de melhor no céu e a uma vida plena na terra, por meio do Filho de Deus. Jesus não teve relações com uma mulher para gerar você, mas ele deu a vida dele para que você, crendo nele, você tenha acesso a Deus por meio dele. Ou seja, você não pediu para vir a esse mundo, mas teu pai e tua mãe te trouxeram. Mas estando neste mundo, Jesus é a opção para que você não viva, para que você não venha sucumbir nesse mundo, mas para que você tenha vida abundante e para que você tenha vida eterna. Então, continuar naquela frase, eu não pedi para vir no mundo, eu não tenho culpa de ter nascido, minha vida foi uma desgraça. Continuar com esse pensamento é uma escolha. Não é a consequência do que alguém fez. Uma vez que você ouviu essas frases que eu acabei de dizer, você nunca viu nada, nunca ouviu nada. Eu acabei de dar a opção da melhor vida que você pode ter, que é em Jesus.
Jesus é o caminho. Jesus é a porta para o céu. Tanto que ele disse, eu sou a porta. Jesus é o bom pastor. Se você se faz uma ovelha dele, então você está feito. Né? E ovelha figurativamente, porque eu lembro, você não é um animal, você não é uma coisa. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Voltando então na história, a pessoa, né, como tudo que é saudável, cresceu espiritualmente, cresceu ministerialmente, no que fazia, na área que Deus lhe deu capacidade, que Deus lhe deu dons, que Deus lhe deu unção. E a pessoa cresceu também na sua vida pessoal, exatamente na área que não era algo assim possível. A pessoa se casou, encontrou uma mulher, e uma mulher lhe encontrou e se casou. O que aconteceu? Essa pessoa, eu ainda conversando, até esse culto é devido a isso, esses dias eu conversava com alguém sobre essa pessoa. Que é alguém que essa pessoa conhece na verdade, né? A pessoa está viva. Essa pessoa, ela decidiu, em algum momento da vida dela, que ela era a pessoa de uma luta só. Ou seja, ela se limitou. E aí vem agora a questão da situação. Como que eu posso usar essa história para me situar? Essa pessoa passou a ter duas lutas muito fortes e intensas na vida dela. A primeira, que é a luta de Paulo, que é a luta da bispa, né? Que é a luta ministerial. Paulo fala, né, que a igreja, o cuidado com a igreja, a preocupação com a igreja consumia com ele. Que aquilo era, assim, o foco da energia dele. Paulo não estava tão preocupado com a sua liberdade, quando que ele ia sair da cadeia, se ele sairia da cadeia. Ele não estava tão preocupado com a imagem que ele tinha agora, uma vez que esse homem tinha sido respeitado, tinha uma, né, muita gente conheceu ele de uma outra maneira, aquilo que era até então para ele considerado nobre, uma boa fama, né? Paulo para mim era daquele tipo de pessoa que antes de Jesus, nome nunca ficou sujo no SPC, né? Tinha cadeira nas principais instituições de literatura, era um nome conhecido nas faculdades dos mais dotados de conhecimento, era um homem de um trânsito político, assim, relevante. Aí depois de Jesus é preso, é espancado, é um homem que às vezes dependia de doação para poder concluir suas viagens missionárias. Um homem agora que dividia até a igreja, no caso, porque imagina quando Paulo chegava no lugar e o povo, aqueles pastores ainda que não ouviam a voz do Espírito, né, aquelas pessoas que ainda desconfiavam, será, né, não sei, às vezes Deus falando, né, eu uso, eu faço, enfim, e lá o povo com o pé atrás, com razão, né, tudo que ele fez, a fama que ele gerou, mas não era isso que preocupava ele.
Ele mesmo diz, eu trato tudo isso como esterco, falar vários idiomas, ter conhecimento da lei, o trânsito que eu tinha com as autoridades. Isso para mim vai fortalecer o que eu ainda vou fazer. Como a bispa ainda colocou, vou adubar ainda, para que a minha árvore fique maior. Mas não é uma coisa que eu conto. O que para ele realmente importava era a igreja. Nós vemos isso hoje. E aí, nós temos, quando uma pessoa ela vem fazer a obra, ela tem o ministério dela. Não importa qual. Se a pessoa vai ter o ministério de limpar o vidro da mesa, é um ministério. A gente fala ministério, né? Mas é a área dela de atuação. Tem quem cuida dos jovens, tem quem cuida de mulheres, só de mulheres, tem quem cuida de homens, tem quem evangeliza, tem intercessor, tem pregador, tem o pastor que é o líder da igreja e ele tem todas essas situações para administrar, para conciliar, para conduzir. Enfim, essa pessoa tinha o ministério dela e o ministério dela, como todo ministério, começou a ter a sua luta. Mas aí vem outra oportunidade de situação para cada um de nós. A mulher, a esposa, ela começou a ter um comportamento que lembrava em muito a mãe desse rapaz, a mãe daquele homem, que inclusive foi até bastante responsável pelo problema da crise de identidade do rapaz. E a mulher, ela deixou um espírito entrar na vida dela. O primeiro espírito da ingratidão. Você vai dizer por quê? Porque eu penso que toda mulher que ela aceita ser a goteira do marido, o primeiro espírito que está ali atuando na vida dela e que está afastando ela de Deus é o espírito da ingratidão. Porque não é sendo machista, mas falando de dados, estatística e fatos. Se existe muito mais mulheres sozinhas do que homens, e se hoje a gente já tem menos homens, então, dentre os homens que tem homens que não gostam de mulher. Então, diminui ainda mais o número. Aí, dos que sobram, tem homens que não gostam e não vão ter só uma mulher, que para mim também é um homem que já não é uma opção. Aí fica menos ainda. Dentre estes, tem os homens que são, vamos falar assim, são os homens castrados não fisicamente, que são aqueles homens que foram, sabe, criados de uma maneira que eles não são homens fortes. Eles não foram preparados nem pelos pais, e quando a vida foi fazer isso, os pais não deixaram. Então é a borboleta que nunca virou borboleta, uma lagarta. Então, os homens lagartas, né, que são aqueles homens que eles sim, eles têm atração física, né, emocional por mulher. Então, intimamente, eles vão se relacionar com uma mulher. Mas eles não vão ser homens na sua postura
na vida, eles não vão assumir a frente, eles não vão arriscar a vida pela sua família, eles não vão lutar, eles não vão aguentar, sabe, os enfrentamentos. Eles não têm predisposição em ser provedores, tanto que você vê a quantidade de homem hoje que ele inverteu, né, aquela realidade. Na minha época, era comum você ouvir falando que tal mulher, tal fulana, estava buscando o rapaz que tinha já uma vida, que já tinha um salário, que já tinha uma casa, um carro, alguma coisa. Hoje você ouve essas histórias de homem. Do homem buscando uma mulher que já tem uma estabilidade financeira para ele se casar com ela. Às vezes ele nem trabalha. Então, eu sou da visão que um homem que não trabalha não pode ter relacionamento amoroso, afetivo. Você vai dizer, não pode? Não pode. Porque o homem, ele tem que ser digno do seu salário, como obreiro da casa do Senhor. Ele tem que trabalhar. Né? O Senhor falou para o Adão que ele ia tirar o seu sustento do seu suor. Então, não importa como o homem soa, se ele não soa, né? Se ele não sua porque ele trabalha no ar-condicionado, mas ele trabalha, se ele sua porque ele trabalha com a terra, que ele trabalha com madeira, que ele trabalha com ferramenta, não importa, mas ele tem que trabalhar. Ele tem que desempenhar a parte que o Senhor deu ao homem para desempenhar. Então, a gente tem esses homens hoje, a gente tem essas questões hoje. Então, para mim, esse homem também, ele não é uma opção. Né? O homem lagarta, o homem castrado. Aí ainda tem o ímpio, que o ímpio é ímpio. O ímpio pode ser aquele que bebe, que fuma, que é aquele homem imoral, é mentiroso, aquele homem falso, enfim, é o ímpio, ele não tem um caráter de Cristo, né? Ele não caminha para o céu, então não tem limites. Então aí, se a gente pensar que um bom homem é um homem de Deus, um homem cristão, aí o número, a gente chega perto de, como é que é o nome que fala? A gente chega perto da extinção da raça. Quase isso. Então, para mim, claro que toda vez que um homem encontra uma boa mulher, ele tem que ser grato. Ele deve ser grato. Mas, para mim, quando uma mulher encontra um homem que está em extinção, como foi o caso lá dessa senhora, quando encontrou o seu marido, para mim, aí o primeiro espírito da vida dela que começou a comprometer a chegada dela na terra prometida foi o da ingratidão, como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Então aqui eu preciso me situar já. Quem sou eu na minha vida? Eu sou essa mulher, independente do gênero, tá? Não estou falando que você que é mulher, só vale pensar, só vale se colocar na posição dessa mulher, dessa esposa. Ah, você que é marido, só vale se colocar na posição desse marido. Não. Essa mulher ingrata não valorizou. Por quê? Porque ela começou a se apegar em coisas pequenas. E ela se alimentava disso. Todo dia ela acordava para procurar defeitos, né? E quando a gente procura defeito, você vai encontrar em qualquer pessoa, você vai encontrar em qualquer lugar, você vai encontrar em qualquer circunstância. Eu, por exemplo, não vou negar, quem me acompanha
já tem um tempo, né? Vai lembrar que teve uma fase que, logo que eu cheguei aqui, esse país aqui para mim, né, como se diz, God bless America. Deus abençoe a América. Que várias coisas eram um problema. Várias coisas não eram boas. Várias coisas não tinham, não faziam sentido. Aí você vai falar assim, hoje, essas coisas são boas? Não. Essas coisas fazem sentido? Não. Mas mudou o olhar de gratidão. Então isso não importa, porque eu decidi ver as coisas boas. Eu decidi ver o que é bom. Pegar o que é bom assim, ó, pegar aquela seringa cavalar e apertar para aumentar o que é bom. Para fixar os meus olhos no que é bom. Para colocar minha mente no que aumenta a esperança. E não ficar, sabe, a cada momento, não é nem a cada dia, a cada minuto, ficar, nossa, não tem isso. Ah, isso aqui não é bom. Isso aqui é diferente, de uma forma que diferente é pior, enfim. Então, no casamento, no emprego que você consegue, na igreja. Se você procurar defeitos na igreja, você vai achar. Você pode achar defeitos legítimos, que eles realmente existam, eles sejam defeitos, deficiências, falhas até, ou você pode até fabricar defeitos, porque você tem uma visão, ali você queira algo que não vai acontecer e aquilo virar um defeito. Então, essa esposa, ela começou a se alimentar. Ah, porque era para ser assim, porque eu queria que fosse assim, porque não sei o que lá assim, porque não sei o que lá assim. Isso foi amargurando ela. Isso foi tornando ela uma mulher amargurada. E uma mulher amargurada é pior do que você estar na guerra lá da Ucrânia com a Rússia. Enfrentando não é nem homens, é drone. Porque uma mulher amargurada, ela tira a paz, né? Aí alguém de novo vai falar, né? Aí ele está sendo machista, ele está colocando que a mulher amargurada é pior que o homem amargurado. É pior. É pior. Porque um homem amargurado, ele não contagia. A mulher, sim. Repara, se você conhece os dois casos, veja que um homem amargurado, ele é isolado. Quando um homem ele é amargurado, não sei porquê, mas o homem, você vê que ele se isola. Ele entra no auto-isolamento. Ele não altera o curso das coisas. Ele não domina o ambiente. Por exemplo, numa casa, quando o pai é um amargurado, ele é aquele homem mais isolado, todo mundo sabe que ele reclama, que ele é negativo, que ele é pessimista, mas ele é isolado, ele vai ter ali aquela limitação dele, não vai ter admiração, não vai ter respeito. Mas quando é a mãe que é amargurada, ela altera a temperatura do humor, ela se torna ali uma vedação para a alegria da casa. Ela vai achatando todo mundo. E assim, não é a minha visão, essa é a verdade. E eu sempre falo uma frase: eu nunca vi um homem que conheceu uma mulher que era uma zero à esquerda, que esse homem aí, ó, o cara pegou essa mulher e levantou a mulher e essa mulher se tornou outra e tal. Mas eu conheço vários Zé Manés da vida que casaram com boas mulheres e essa mulher assim, ó, pegou e o cara jogou ele lá em cima e esse cara arrebentou na vida. No ministério, inclusive, tem pelo menos aí uma dúzia desses homens. Então essa mulher começou a ser a luta desse homem. Uma luta
que ela não precisava ser. Ó, situação. Será que eu estou sendo a luta de alguém? Isso aqui já valeria um corte. Pois quando você tiver com tempo lá, não aquele tempo de criar lá o trabalho do John Wick ali, mas tem gente que é a luta de alguém. E quando a gente tem essa percepção, agora, por exemplo, você pode estar tendo, opa, será que eu sou a luta da minha mãe? Será que eu sou a luta do meu pai? Será que eu sou a luta da minha esposa? Será que eu sou a luta do meu marido? Agora, situou, mudou. Porque isso pode mudar a tua vida, não é a vida da outra pessoa, é a tua vida. Enfim, essa senhora, ela teve condições, ela teve conselhos, ela teve ajuda na época. Para ela, opa, peraí, eu não estou sendo grata, eu não estou sendo sábia, eu não estou sendo honesta com o que eu recebi. Vivam de acordo com o que vocês já alcançaram. E ela insistiu naquela vida. Ao ponto que esse rapaz, ele tinha, naquela altura, a luta que era o seu ministério, que ele estava em um crescimento, e tudo que cresce exige mais da gente. Você está com algo ali na tua mão, aquilo vai crescendo, vai aumentando, vai expandindo, aquilo vai querendo mais de você. Só que ao ponto que a luta do diabo com ele, né? Aquela luta que a Bíblia diz que não prevalecerá, que é a luta contra a igreja do Senhor, e claro que cada setor, cada área da igreja também tem a sua luta. Esse homem foi lutando. E a luta do ministério dele foi aumentando, mas foi aumentando também a luta do casamento dele, a luta, né, com a esposa dele. Então ele não lutava só com o demônio, ele lutava com os demônios, porque além do demônio que queria derrubá-lo, né, porque quando você derruba uma pessoa que está embaixo, você derruba ela. Quando você derruba uma pessoa que está em cima, você derruba várias. E aí, foi indo que isso foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. E aí a gente chega na palavra de hoje. A gente escolhe. A gente escolhe qual luta vai vencer. Mas quando Deus permitiu as lutas, Ele sabia, e na verdade Ele sabe, que todas elas nós podemos vencer. Mas se eu, no meio do caminho, no percurso, eu aceito a posição de que uma delas eu não quero, se eu, lá dentro do meu coração, eu falar, eu não quero essa luta, eu não vou vencê-la. Eu não vou vencer, eu não posso vencê-la, eu não vou vencê-la. Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú teve um momento que ele tinha aquele peso de ser o filho mais velho, mais responsável, e isso trazia para ele, principalmente pelo relacionamento próximo que ele tinha com o pai dele, era um peso isso era um peso, né? Mas era um bom peso, porque nem tudo que é pesado quer dizer que é ruim, não. Tem pessoas hoje que são mais magras do que eu e pesam mais que eu. Porque o peso dela é músculo.
Então, se a gente ficar um do lado do outro, a pessoa vai estar mais fina, mas o peso dela é mais consistente do que o meu peso. Estou falando peso corporal, peso da minha massa física. Então, é um bom peso. Pesa mais. E para manter aquele peso, inclusive, é mais difícil do que o meu, e melhor. Mas tem um trabalho ali, tem um sacrifício, tem renúncias, tem ali a dor dos devidos momentos. E dor é uma coisa que a vida não vai ficar sem. A gente só tem que escolher qual dor, ou pegar a dor que viveu até inutilmente, que tem dores que elas são ruins. Mas como a Bispa vem falando ultimamente no programa, que então pelo menos eu pegue essa dor e use essa dor. Porque você desperdiçar a dor é uma escolha também. Você usar a dor e aprender com ela, você usar a dor e se fortalecer com ela é uma escolha, como é uma escolha eu desperdiçar. Não, essa foi só uma dor e eu sofri. Não, foi uma dor, eu entendi algo, eu aprendi algo, agora eu sei de algo, eu não vou mais ficar no mesmo ponto que eu estava. Então, o Esaú, aquele peso, aquela responsabilidade, um dia ele chega e nada funcionou na vida dele. Nada. O irmão dele, que ao que parece para ele naquele dia, tudo deu certo. Que é o que acontece às vezes conosco. Aconteceu com Asaf. A gente olha para alguém que está numa outra posição, que está numa outra fase da vida, que está numa outra situação. Se a gente pegar a fotografia do momento, pode sim parecer que a vida, que os resultados, que cada área, o casamento, as finanças, o resultado profissional, a saúde da pessoa, não, está melhor e o meu está ruim. Está bom o dele e o meu está ruim. Na vida dele funciona, na minha não. A vida dessa pessoa está toda boa, a minha está toda quebrada. Fotografia. Foi o que aconteceu com Esaú. Ele olhou, o Jacó estava lá, tranquilão, em casa, com uma refeição, ao que parece boa, com um cheiro muito bom, preparada. E ele, se submete àquilo. Me dá um pouco aí dessa sua refeição. E o irmão percebeu que ele estava descontente, vulnerável. Então me venda o seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogenitura. Olha o que ele solta, ó. É aqui que a gente toma decisões quando não deve tomar. De que me adianta esse direito de filho mais velho? Veja que aquilo para ele naquele momento era um peso. E um peso só. Ele não via o benefício, ele não via, sabe, a vantagem, ele não via a bênção, ele não via a honra. Então, quando você não vê, você não é grato, você não honra, você não segura e você desperdiça. O que ele faz? Ele vende em troca daquela refeição. Foi uma luta dele que ele não quis mais lutar. Não, eu não quero mais pagar o preço por esse direito. E um dos preços era segurar aquilo, era honrar aquilo. Não quero mais. De que me adianta esse direito agora? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Esse tem sido um esforço do diabo. Eu já vi isso na minha vida e eu vejo isso na vida de tanta gente, de ter um momento ou ter uma área, uma coisa na vida da gente que não está bem. E o diabo convencer a pessoa de que está tudo ruim. De ter uma situação acontecendo bastante desagradável, sim, mas ser aquela situação.
E não ser toda a vida em todas as áreas da pessoa. Então, tal como o Esaú, quando esse rapaz, ele começou a viver essas duas lutas, ele colocou na cabeça, não posso vencer. Eu não posso vencer. Eu não posso vencer. E aí ele se convenceu, quer saber, eu nem quero mais vencer. E ele vai lá e, joga tudo. Ele não jogou uma. Ele jogou tudo para o alto para se ver livre das duas lutas. Como se desse para a gente ter uma vida sem luta. Porque às vezes você fala assim, não, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer uma coisa, e agora minha vida vai ser leve. E quando o diabo consegue isso, eu tenho vontade de pegar na mão dele. De admiração. Não é de revolta, não, de admiração. Rapaz, como que você é... Mas você é bom na mentira. Você é bom na mentira. Não, você é bom na mentira. Dá para entender como é que a Eva se deixou levar. Não existe essa situação, que eu vou, sabe, igual, eu vou me livrar do meu casamento, então vou me livrar do meu ministério, agora eu não vou ter mais luta. Como assim? Você não vai ter aquelas lutas. Você vai ter outras. Olha aqui o Esaú, trouxa, fraco. Deixa eu perguntar, você é um trouxa? Você é um fraco? Você é uma fraca? Eu acredito que você respondeu aí que não. Então não se engane, não se deixe enganar quando vier esse tipo de pensamento, que não, então agora eu vou me livrar, então isso aqui é o meu problema, então tá aqui. Vai. Olha o que o Isaac falou com sabedoria. Quando você não aguentar mais um fardo, você vai tirar do teu pescoço. Você vai tirar do teu pescoço. Quer dizer, com uma decisão sábia, você resolve problemas. Com uma decisão forte, você vence problemas, você supera situações. Mas com fuga, você não resolve nada. Com fuga, você não torna a sua vida mais leve em nada. Pelo contrário, a sua vida fica mais pesada ainda. Olha o Esaú aqui. Entrega para o irmão direito de filho mais velho. Depois, quando o irmão, não vamos entrar no mérito da questão de como ele fez isso, mas o irmão agora, sendo o detentor, vai lá, antes de mudar de lugar e antes do pai morrer, vai lá receber do pai a bênção. Quando o irmão lá, que não é mais o detentor, chega e o pai já deu para o irmão aquilo que era um peso, aquilo do qual ele se livrou, realmente para ele estava tudo bem? Não estava tudo bem. Ele não ficou satisfeito com aquilo. Ele chorou por causa daquilo. Ele implorou agora para o pai que aquilo voltasse para ele, que aquilo viesse para ele. Mas foi ele mesmo, com as suas mãos, com as suas palavras, que entregou aquilo para o irmão. Você está vendo como que as pessoas, elas são enganadas pelo diabo em momentos. Elas são convencidas em momentos. Elas não se situam de quem elas são, de quem Deus fez elas para serem. Lá a vida desse rapaz e dessa senhora era para ambos terem se situado. Eu sou uma abençoada, eu sou uma mulher
bem-aventurada, eu vou fazer o meu cântico de Ana, eu vou fazer o meu cântico de Isabel. Deus olhou para mim, Deus me viu. Eu encontrei um marido. Esse homem também, eu encontrei, depois de ter me perdido na vida, eu encontrei uma esposa. Eu fui chamado para desempenhar algo ali dentro da obra do Senhor. Ah, não, mas eu vou tirar agora porque vai ficar melhor, vai ficar mais leve, agora eu não vou ter mais problema. Não, agora o problema é muito pior. A pessoa, quando ela consegue se ver livre, igual foi no caso lá atrás, esse casal. Quando a pessoa realmente se viu livre, se você perguntar lá para cada um, você vai saber, não ficou melhor. Ah, mas pelo menos, não tem o pelo menos. A gente não se nivela pelo menos. A gente se nivela pelo mais. A gente tem a galeria dos heróis da fé para se nivelar, para se referendar. E não a gente tem um Saul da vida. E não a gente tem um Esaú da vida. E não a gente tem um Caim da vida. Não, esses não. A gente não tem um Corá. Não, está difícil, a caminhada está muito demorada. Ah, eu não sei o que foi. Não, peraí. Vamos rebelar, vamos jogar tudo para o alto. Não. Esse é o momento. Eu não falo do ano, é o momento da vida, é um momento de pressão. Quem hoje aqui pode dizer que não está vivendo grandes pressões, internas e externas? A gente vê que a gente está indo para um ciclo de cumprimento de profecias, a gente vê que a gente está indo para uma fase de separação de joio e trigo dentro da igreja, a gente vê que a gente está indo para um momento da vida da gente que Deus está peneirando. Não está fácil, mas a vida não é fácil. A gente tem que tomar a decisão pelas lutas que Deus permitiu que a gente lutasse. Qual que é a escolha errada? É você pegar lutas que não são suas. Esse é o estúpido. Agora, eu tenho uma vida e dentro da minha vida tem as minhas lutas. Tem as áreas que vêm sobre mim, que vêm para me pressionar. Tem coisa que é, como o Isaac diz para Isaú, tem coisa que você tira. Tira, ó. Tira o peso, tira a amargura. Tira a ingratidão. Tira a preguiça. Tira a incredulidade. Isso é um jugo. Agora, lute as lutas. Enfrente e vença as tentações. Toma a decisão agora. Se posiciona. Quem que eu sou? Eu sou o que está fugindo, como o homem da história, porque eu não acredito que Deus que me trouxe até aqui, que me abençoou até aqui, que mudou tanta coisa na minha vida até aqui, ele não sabia o que ele estava fazendo e agora ele está perdido, ele está coçando a cabeça grisalha dele, ou a barba enorme dele, ele está coçando, está falando, não sei agora o que eu vou fazer, viu? Não sei, porque tem tanta coisa agora lá na vida do fulano ou da fulana, não sei agora. Não, Deus sabe o que vai fazer, Deus sabe o que tem para fazer. Mas Ele está esperando para ver se você sabe para onde você vai. A primeira vez que a Agar saiu da casa do Abrão, era fuga. Ela teve que voltar. Porque não era para ela sair, era para ela enfrentar na casa do Abrão aquele momento, passar por aquilo, ter o filho ali, porque aquele filho tinha que nascer na casa do Abrão. Depois ele tinha que ser circuncidado, como ele foi. A segunda vez não foi fuga,
foi propósito, foi destino. E ali ela prosperou. Na primeira, ela não teria prosperado. Se tem situações na sua vida agora que são fugas, recua, retrocede, volta ao lugar de onde você não deveria ter saído. Se tem coisas agora que é um avanço, você vai ter que resistir, vai ter que enfrentar, vai ter que lutar o deserto, vai ter que enfrentar o deserto, a falta de comida, pede visão que Deus vai te mostrar onde tem água. Enfrenta. Passa pelo que tem que passar. E passa crendo. Cada vez que você fala que está difícil, não te ajuda. Fica mais difícil, porque você traz aquilo para a sua vida. Cada vez que você chama, sabe, um lamento, por que isso aqui é... Opa, isso não te ajuda. Isso pesa mais a sua vida. A palavra profética é o ano que vem com um som alegre. Então, encha os seus ambientes internos e os seus ambientes externos de sons alegres. Declara, canta, fala, profetiza, para que essa se torne a sua realidade o quanto antes. Se você não povoa os seus ambientes com um som alegre, você vai permitir que eles sejam povoados e ocupados com sons tristes, pesados, sobrecarregados. Não vai acontecer nada por acaso, não vai ser nada do além. Você vai além, mas não vai vir do além. Não, além é quando você supera pela fé, quando você acredita, cumpre com ordem simples. É quando você está entendendo numa palavra como essa, o que é um jugo que você não tem que carregar e você só tira esse jugo. E não foge das suas responsabilidades, não foge do seu destino e do seu propósito. Mas pega isso. Recebe essa palavra com humildade. Coloca força na vida. Tenha um olhar de gratidão para tudo. Você vai ver que quando você coloca um olhar de gratidão em cada área da sua vida, você já tem um outro ânimo para viver aquilo, passar por aquilo e dar o seu melhor naquilo. Além do que Deus se agrada. E quando Deus se agrada de nós, o que Ele tem para nós, vem para nós, fica conosco, e essa é uma vida que a cada dia se torna melhor. Pega o seu propósito aí, esse aqui é o meu, e vamos orar. Coloque-se em pé. Vamos orar ao Senhor mais esse dia. Eu quero que você, com seus olhos fechados agora, se essa palavra ela já te trouxe clareza, se ela foi uma luz nas suas trevas, em caminhos que você já estava até avançado, você já tinha andado milhas aí, já sabe, de forma equivocada, estava caminhando para cometer erros na sua vida, sabe, em vez de tirar jugo, você fugir de lutas, fugir do seu destino. Se é isso que você estava fazendo, volta, não. Eu não vou ser um Esaú. Eu não vou fugir das minhas responsabilidades. Eu não vou mais agora tratar como qualquer coisa o que é bom, o que é nobre, o que é puro, o que é agradável a Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por hoje, obrigado pela mensagem, obrigado pela direção, obrigado por estar aqui, obrigado, meu Deus. Obrigado por esse propósito, obrigado por cada luz que o Senhor colocou em cada parte escura do nosso corpo e da nossa vida. Porque a Tua palavra nos diz que todo o nosso corpo, quer dizer, todas as áreas da nossa vida deve ser cheia de luz.
E eu peço que essa luz, meu Deus, ajude cada um. A luz que a Tua palavra coloca sobre cada área, sobre cada parte da nossa vida. Que venha ajudar cada um a ver, a perceber. Que venha ajudar cada um, meu Deus, a se estabelecer como a pessoa, meu Pai, que pode vencer as suas batalhas no Senhor. Como a pessoa que recebe graça, unção, visão para vencer cada batalha. Eu posso ser uma pessoa de 2, 3 lutas, mas que eu decida, não, eu vou ser de uma luta só. E limitar a minha vida, e limitar o meu crescimento. Alguém, meu Deus, pode dizer, não quero essa luta e pensar, agora eu vou viver uma vida leve. Não vai. Abra os olhos daqueles que estavam, meu Deus, já com um olhar contaminado. Aqueles que, como Eva, acreditaram, não, vai ser só uma fruta de bom paladar, e tudo que Deus falou não vai acontecer, não vai se cumprir. Senhor, abra os olhos, dê visão. E assim, meu Deus, na verdade é como se eu estivesse te pedindo, dá livramento da perda do destino de algumas pessoas. Eu peço, dá visão, que essa pessoa creia nessa palavra, que ela veja, e que então, meu Deus, ela tome a decisão de lutar, de vencer as suas lutas, de estar no lugar que o Senhor a plantou, de viver a vida que o Senhor deu a ela e chamou ela para viver. Eu oro, meu Pai, agora e peço, lembra-te, meu Deus, de cada oração que nós estamos fazendo. Lembra, meu Deus. Eu peço que cada projeto de conquista que está sendo apresentado e agora, de novo, é colocado diante do Senhor. Em cada área, eu oro para que aconteça milagre, eu oro para que aconteça milagre de cura, milagre, meu Deus, de libertação, milagre na área sentimental, daqueles que estão clamando, crendo, meu Deus, e declarando que não vão continuar como estão, mas que creem, meu Deus, numa reviravolta, numa mudança, na pessoa, meu Pai, que tem buscado aparecendo, e essa pessoa aparecendo para alguém que tem orado. Eu creio, meu Deus, em mudanças materiais e situações hoje, meu Pai, que são escassas, pequenas, sendo, meu Pai, aumentadas, expandidas, o Senhor as tornando grandes, poderosas, eficazes, meu Deus, e essa pessoa se tornando uma coluna no reino do Senhor. Eu creio, meu Pai, em famílias restauradas. E eu declaro que esta Casa Firme termine com ainda mais testemunhos do que nós já temos recebido, de casamentos, de pessoas que voltaram para casa, meu Deus, de filhos que se voltaram para os pais e de pais que se voltaram para os filhos, de famílias que foram reunidas de novo. Eu declaro, meu Deus, negócios, empresas abertas. Eu declaro situações definidas. Eu declaro curas, eu declaro visão, eu declaro sabedoria, eu declaro projetos saindo do papel e se tornando realidade, sonhos, meu Deus, sendo materializados. Eu concordo, Senhor, agora, mais uma vez, com cada oração, e eu ligo cada uma aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Eu declaro bênçãos, eu declaro crescimento, eu declaro, meu Pai, que por meio da palavra do Senhor, pessoas se situaram e se posicionaram, não ficaram mais na defensiva, saíram, meu Deus, daquela posição de fuga e assumiram seu lugar, de não apenas batalhadores, mas de vencedores, de quem assumiu a sua vida, a vida que o Senhor lhe deu, com as lutas que o Senhor deu nessa vida, para enfrentá-las, vencê-las e obter, meu Pai, a recompensa e o despojo de cada vitória em nome de Jesus. Amém, amém e amém.